Vamos lá para mais uma resolução. Você vai ver que eu vou considerar esse exercício como se fossem duas resoluções. Para uma delas vai ter um desenho em que eu vou montar o esquemivo e para outra como se fossem duas resoluções. E para outra um desenho indicando o deslocamento, que é o que eu uso para calcular trabalho realizado por uma força. Mas tá bom. Como é que fica essa parte do esquemivo? Primeiro a gente desenha as forças, né? E no plano inclinado a gente precisa desenhar o peso separado no pedaço PX e no pedaço PY. Tem a normal já que ele está apoiado e tem atrito nesse caso atrapalhando a escorregada. Cuidado! G sobre 3 indicado no enunciado não é uma força. G sobre 3 indicado no enunciado é a aceleração do objeto. Como assim G sobre 3, né? Ele está querendo dizer que é 10 dividido por 3 a aceleração do objeto, depois a gente vai usar isso. Mas as forças são essas. Primeira parte do esquemivo a gente fez, a segunda parte é orientar. Cadê? O PY e o N são iguais no plano inclinado, tá bom? E agora sim a gente orienta, escolhi essa orientação e vamos montar a equação. Na hora de montar a equação, vai ficar mais px menos φ igual a m vezes a. Tá bom. Mas e o px, como é que eu calculo? Vai lá, ó, no cantinho, px é p seno de θ. Quando a gente calcula px ou py, o θ é o ângulo do plano inclinado. Esse ângulo aí de 30 graus. Então, quando eu calculo px ou py, o θ é o ângulo do plano inclinado, nesse caso, o ângulo de 30 graus. E aí vai ficar assim. Ivo, quer dizer que o θ é 30 graus. Tudo bem, vem daqui. E de onde vem o P? P, mg, 3 vezes 10. Tá bom. O px, então, já que seno de 30 graus é meio, o px fica 15. Vou voltar lá para a primeira equação, colocar o px igual a 15. 15 fica assim, ó. 15 menos φ igual a m vale 3, vezes 10 sobre 3. O que é esse 10 sobre 3 mesmo? É isso aí. É aquele g dividido por 3 que estava no enunciado. É a aceleração do objeto, 10 sobre 3. Fica 15 menos φ igual a 10. Passo 15 para lá, menos φ igual a menos 5, ou φ igual a 5 newtons. Essa é a primeira etapa da resolução. Fiz esquemivo. Tá bom. Eu vou fazer agora dois desenhos. Se tiver algum exercício desse tipo, em que a gente tem que fazer esquemivo e também precisa fazer cálculo de trabalho realizado por uma força, e você ficar meio atrapalhado tal, a minha sugestão é fazer dois desenhos. Um para o próprio esquemivo e o outro para calcular trabalho. Olha o desenho que eu fiz. Talvez você diga assim, mas Ivo, por que aqui você não desenhou px, py? Por quê? Ele pediu só o trabalho realizado pelo FAT. Ivo, por que aqui você não desenhou orientação? Você desenhou deslocamento, mas não desenhou orientação. Porque quando a gente calcula trabalho realizado por uma força, a gente usa o deslocamento e não a orientação. O deslocamento mostra para onde o objeto está indo. A orientação simplesmente indica o sentido que a gente está considerando positivo. Vamos fazer o cálculo do trabalho do FAT? FAT, a gente calculou, vale 5. Antes vamos ver o θ. É uma confusão muito comum nesse tipo de exercício. Vocês lembram que eu tinha falado que para calcular o px ou o py, a gente usa aquele θ do plano inclinado? Então, quando eu calculei o px, eu usei o θ do plano inclinado, que é aquele 30 graus. Mas quando a gente calcula trabalho realizado por uma força, tem que usar aquele conceito mesmo. Por exemplo, aí o θ é o ângulo entre o φ e o d. Então você pode ter no mesmo exercício diversos valores para um θ, né? Se você quiser chamar de θ1, θ2, θ3. Por exemplo, aí, qual é o ângulo entre o φ e o d? Olha como está o φ, olha como está o d. Não é 180 graus? E cosseno de 180 graus é menos 1. Ivo, de onde você tirou o φ igual a 5? Do cálculo que a gente fez agora há pouco. E o deslocamento igual a 5? Do enunciado. Cosseno de 180 graus, eu tirei do desenho que está aí em cima para você. Olha como fica, ó. 5 vezes 5 vezes menos 1, que dá menos 25 joules. Isso indica
que a força de atrito tirou 25 joules de energia de movimento desse objeto, nessa parte que a gente analisou. Gente, tá aí. Esquemivo e... Deixa eu mostrar em partes para você. Esquemivo e cálculo do trabalho realizado por uma força. Eu agradeço mais uma vez. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.